Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Como é bom podermos estar aqui na presença do Senhor. Creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Quero agradecer demais o convite do pastor Marivaldo, da missionária Simone, que o Senhor nos trouxe juntos, já há alguns anos, através da vida do Guilherme. Guilherme, como é bom ver o Guilherme. O Guilherme marcou a minha vida por um bom tempo, ainda marca, e tenho certeza que Deus ainda tem grandes coisas para a vida do Guilherme. Vi a Mariana também, pude fazer seminário com a Mariana durante 2 anos, e hoje podendo rever esses queridos. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Tenho certeza que vocês trabalharam o dia inteiro, que vocês estão cansados, e eu não quero aqui me delongar. Quero verdadeiramente que a palavra do Senhor venha de encontro ao seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. E você pode deixar a sua Bíblia aberta neste texto, que nós estaremos lendo alguns versículos durante a ministração. Tenho certeza que é um texto muito conhecido por todos os irmãos. E creio, meus irmãos, que esse texto pode nos ensinar algumas coisas para como nós devemos andar diante desse novo ano, desse novo desafio que vamos ter diante de nós. Capítulo de número 13, verso de número 1 até o número 3, e depois, na sequência, vamos lendo outros versículos. Do 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém, meus queridos? Meus irmãos, eu tenho certeza que para muitos aqui o ano de 2019 talvez não tenha sido tão bom, talvez não tenha sido tão fácil. E o interessante é que sempre que nós iniciamos um ano novo, juntamente com esse ano vem algumas expectativas, vem algumas esperanças do ano ser melhor do que aquele que passou. Em todas as áreas das nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, é impossível não começarmos um ano com uma esperança que esse ano vai ser bom, que esse ano vai ser abençoado. Meus irmãos, aqui esse texto, ele começa dizendo que Deus ele pede para que Moisés envie alguns espias para espiar a terra de Canaã. Eu quero lembrar a vocês que Canaã já tinha sido prometido a esse povo. Deus já tinha prometido uma terra aos hebreus, uma terra aos israelitas, lá através de Abraão, quando ele manda Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, que Deus o mostraria para onde ir. Deus tinha dado uma promessa para esse povo. Eu vejo que o nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que promete coisas para as nossas vidas, para as nossas famílias, em todas as áreas. Mas há momentos que o tempo passa e o tempo, ele muitas vezes sufoca a promessa que o Senhor coloca nas nossas vidas, nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque quando a promessa do Senhor demora a acontecer, nós temos um coração tão incrédulo, nós temos uma mente tão incrédula que nós começamos a duvidar se verdadeiramente foi o Senhor que prometeu as nossas vidas. E aqui nós entendemos que o Senhor prometeu essa terra há muitos e muitos anos atrás. Pois depois dessa promessa, esse povo hebreu, que ainda não era uma nação, era apenas um povo, eles foram escravizados pelos egípcios, ficaram anos ali sendo castigados, escravizados, até quando Deus levanta Moisés, para que Moisés pudesse ir e libertar esse povo. E então levar esse povo para essa terra que é prometida, essa terra que o Senhor tinha para todos eles.
Meus irmãos, nós iremos conhecer nesse próximo texto dois tipos de pessoas com dois tipos de atitudes diferentes que precisam servir de exemplo para nos ensinar como devemos e como não devemos agir. Nós vamos ler agora capítulo número 13, versículo de número 17 ao 20. Moisés envia esse povo e dá a eles uma ordem. Olha a ordem que Moisés dá a esse povo, meus queridos. Versículo de número 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se a cidade em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam algumas frutas da terra. Era época do início da colheita de uva. Moisés dá uma ordem para aquele povo. Ele fala: vocês vão ir lá e vocês vão conhecer aquela terra. Vocês vão ver se a terra é boa ou se a terra é ruim. Se a terra produz, se a terra não produz, se as pessoas que moram lá são fortes ou são fracas, se a terra lá são fortificadas, tem muros ou não. Vocês vão lá, vão ficar lá 40 dias e vão trazer para nós todas essas informações. Meus queridos, nós precisamos entender que a vida, ela é feita de pessoas fracas e incrédulas e feitas de pessoas que confiam em Deus. Vocês sempre vão se deparar com pessoas que confiam em Deus e com pessoas incrédulas, que a sua fé não é o suficiente de confiar que o Senhor está com elas. E nesse texto é muito claro sobre essas pessoas, e nós vamos conhecer aqui. Esses espias, eles foram, conheceram essa terra e eles voltaram para trazer informações a Moisés e a todo aquele povo hebreu que ali estava. Essas informações se encontram a partir do verso 27, e nós vamos ler. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Eles começam dizendo a Moisés: olha, a terra que você nos enviou verdadeiramente é uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel, é uma terra que tem muitas coisas para o nosso povo. Eles começam até bem. Eles começam dizendo: olha, Moisés, a terra que o Senhor nos mandou espiar é uma terra que vai nos dar muitos frutos. Mas na sequência, eles começam a ter um sentimento de fracasso e de incredulidade ao Senhor. Olha só, a partir do verso 28 agora. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Depois que eles falaram para Moisés que a terra era boa, que a terra era próspera, eles porém, Moisés, as pessoas que vivem lá são pessoas muito fortes e são muito fortificadas. Moisés, é boa, mas vai dar muito trabalho para nós conquistarmos. Moisés, a terra é boa, mas alguém pode morrer. Moisés, a terra é boa, mas é uma terra difícil. O interessante, meus queridos, é que existem pessoas que o Senhor prometeu coisas grandiosas para as suas vidas, porque nós, crentes, nós fiéis a Deus, nós precisamos viver pela fé e vivemos através de promessas do Senhor. O problema é que quando a nossa fé não está diante do Senhor e quando nós não confiamos verdadeiramente em Deus, nós sempre colocamos obstáculos para conquistarmos aquilo que o Senhor já nos prometeu. Nós sempre começamos a dizer que é difícil, nós sempre começamos a dizer que a luta vai ser grande, nós sempre começamos a olhar o gigante com muito mais força do que aquele que nos enviou.
Sabe, meus irmãos, nós precisamos, todos nós, entender que com esse 2020 que chegou, vai vir muitas lutas, vai vir muitas barreiras, muitos gigantes, mas que o nosso coração precisa estar diante do Senhor, crendo que o Senhor está conosco. O interessante é que quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, Jesus nunca nos ensinou, nunca nos disse que nós teríamos uma vida fácil. Jesus nunca nos disse que nós teríamos uma vida sem problemas, sem tribulações, mas o interessante é que Jesus nos faz uma promessa. Ele nos diz: porém eu estarei com vocês até o final. E se nós somos crentes, nós precisamos entender que isso faz toda a diferença. Se Jesus está conosco, isso muda tudo. Se Jesus está com a nossa família, isso muda tudo. Se Jesus está no nosso casamento, isso muda tudo. Se Jesus está, sabe, naquela situação difícil no nosso trabalho, isso muda tudo. Porém, meus queridos, o interessante é que mesmo em meio a pessoas incrédulas, o Senhor levanta pessoas que confiam nas suas promessas. E nesse caso, ele levanta uma pessoa, um homem chamado Caleb, e Caleb se manifesta no versículo de número 30. A Bíblia diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O interessante é que Caleb, ele não fala: olha, se nós irmos, talvez nós vamos vencer. Caleb, ele não fala: olha, se nós subirmos até aquela terra, quem sabe nós vamos vencer. Não. Caleb, ele usa uma expressão que é uma expressão de fé e de quem conhece Deus. Ele diz: se nós subirmos, é certo que nós iremos vencer. Meus irmãos, nosso coração, no coração do crente, no coração do servo do Senhor, tem que haver uma certeza e uma confiança que em qualquer batalha que nós entrarmos, é certo que nós venceremos. Simplesmente porque o Senhor está conosco. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, porque nós somos bons, não. Mas é porque o Senhor está conosco, então nós vamos vencer. Porém, meus queridos, o interessante é que sempre haverá pessoas nas nossas vidas apontando as dificuldades. Sempre haverá pessoas nas nossas vidas mostrando os problemas, mostrando os gigantes, mostrando as lutas para tentar nos desanimar. Aqui nós estamos falando de um povo que tinha visto as maravilhas de Deus. Aqui nós estamos falando de um povo que tinha visto o mar se abrir diante deles. Aqui nós estamos falando de um povo que tinha visto o mar engolir Faraó junto com seus cavaleiros. Aqui nós estamos falando de um povo que tudo via nuvens seguindo ele. De um povo que via as manifestações de Deus. Porém, mesmo assim, tinha pessoas incrédulas. Versículo de número 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A Bíblia diz que aquele povo que tinha ido espiar a terra junto com Caleb e Josué, eles começaram a espalhar no meio do povo essas informações, dizendo: olha, nós não podemos ir, porque se nós irmos, aquela terra é uma terra que devora os seus moradores. Nós não podemos ir porque os gigantes vão nos devorar, porque eles são muito mais fortes que nós. Mas sabe o que é engraçado? Como que um povo que tinha visto todas as maravilhas do Senhor, agora estava com medo de gigantes.
Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que nós nos esquecemos muito fácil do que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Nós nos esquecemos muito fácil da onde o Senhor já nos tirou, do que Ele já fez pelas nossas famílias. E aí, quando aparecem as tribulações, as lutas, nós tememos. Ficamos com medo, por quê? Porque nós esquecemos o tamanho do nosso Deus e nós nos esquecemos o que Ele já fez por nós. Eu tenho certeza que se você puxar na sua mente quantas vezes o Senhor já te livrou de problemas gigantescos. Quantas vezes o Senhor já supriu as suas necessidades. Quantas vezes o Senhor já veio a seu favor e te deu vitória. Por que quando as lutas vêm, nós sentimos medo? Por que quando os gigantes se levantam, ficamos temerosos? Nós achamos que os gigantes são maiores do que nós. Meus irmãos, o Senhor quer nos ministrar nesta noite, que Ele é o mesmo que nos ajudou ontem, vai nos ajudar hoje e nos ajudará amanhã. O Deus que nos livrou ontem vai nos livrar amanhã também. O Deus que supriu as nossas necessidades ontem, Ele irá suprir as nossas necessidades amanhã também. E por que é que em todos os momentos nós ficamos com os nossos corações incrédulos, achando que iremos ser devorados pelos gigantes? Sabe, meus queridos, o Senhor deseja que o seu povo o conheça, e conheça as suas manifestações. O Senhor deseja que nós em todo o tempo possamos estar confiantes que Ele lutará ao nosso favor e nos dará vitória. Olha só, o problema é que pessoas incrédulas, elas influenciam outras pessoas. O problema é que pessoas sem fé, elas influenciam outras pessoas. Nós vamos ler no capítulo 14, do verso 1 ao 5, que diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Olha que interessante, meus irmãos. Eles estavam escravos no Egito. Deus levanta Moisés para ir lá e para libertar eles e para dar uma esperança de uma terra prometida. Mas quando eles viram o primeiro desafio, eles começam a dizer: quem dera se nós tivéssemos ficado no Egito. O problema é que muitas vezes nós ficamos com saudade do passado. Com saudade da prisão que nós vivíamos. Com saudade de uma vida miserável que nós vivíamos quando nós não tínhamos Cristo. Deus já tinha mostrado para eles que o Senhor era o Deus forte de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles ficaram chorando, dizendo: quem dera se nós estivéssemos lá no Egito. Estaríamos escravos, mas pelo menos nós não iríamos enfrentar esses gigantes. Nós iríamos comer o que eles quisessem me dar, mas pelo menos nós não iríamos enfrentar gigantes. Existem pessoas que preferem viver uma vida medíocre do que enfrentar gigantes. Existem pessoas que preferem viver acorrentadas do que enfrentar gigantes. Existem pessoas que preferem viver uma vida miserável porque têm medo de enfrentar os gigantes. E continua dizendo aqui: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Depois de tudo que Deus tinha feito, eles queriam levantar alguém e voltar para o Egito. Nós, como pastores, pastor Marivaldo, missionária Simone,
passam muito por isso também. Quando nós vemos pessoas que já foram libertadas, missionária. Pessoas que viviam uma vida miserável, mas que encontrou Jesus e Jesus mudou a sua vida. E de repente elas se encontram querendo voltar para o passado. A Bíblia diz que Moisés e Arão, eles ficaram tão indignados que eles rasgaram as suas vestes e eles se lançaram ao chão. Sabe por quê, meus queridos? Porque isso indigna ver esse povo que tinha visto tudo o que Deus já tinha feito. Falando, para que Deus nos trouxe aqui? Vamos dispensar Moisés, vamos dispensar Arão e levantar outro. O interessante é que muitas vezes, quando os gigantes são grandes, as pessoas colocam a culpa nos seus líderes. Porque aqui eles culparam quem? Eles culparam Moisés e Arão. Muitas vezes, quando as lutas vêm contra as nossas vidas, nós culpamos os nossos pastores. Nós culpamos os nossos líderes. Sendo que nós precisamos fazer algo no nosso coração. Pedir que Deus nos ajude. Clamar a soberania de Deus às nossas vidas. Para nós sairmos dos problemas. Meus irmãos, entenda que não é porque apareceu o gigante que o Senhor não está conosco. Porque os gigantes aparecem é porque o Senhor está conosco. Porque eles aparecem para cair. Mas Deus, eu entendo que Deus sempre tem uma pessoa para nos influenciar, para nos mostrar que o gigante não é tão grande assim. Deus sempre levanta uma pessoa para nos mostrar que nós podemos vencer. Deus sempre levanta uma pessoa para nos dizer: ei, o Senhor é contigo. A partir do verso de número 6, Deus usa poderosamente a vida de Josué e Calebe. Lembrando que Josué e Calebe tinham sido um dos dois dos 12 que tinha ido espiar a terra. Eles tinham visto os gigantes. Eles tinham visto tudo o que os outros viram. Mas nós vamos ver como que pessoas que confiam em Deus olham seus gigantes. A partir do verso 6, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais observaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados com aquilo. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar contigo, meu querido. Josué, ele disse: se o Senhor se agradar de nós. O Senhor tem se agradado da sua vida? O Senhor tem se agradado das suas palavras? O Senhor tem se agradado da sua família? O Senhor tem se agradado do seu casamento? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tratamos Deus como um mordomo. Muitas vezes nós tratamos Deus como um empregado. Nós vivemos do jeito que nós queremos. Nós fazemos tudo do jeito nosso. E a gente vem aqui na igreja e fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero isso. E achamos que Deus é obrigado a nos dar. Meus irmãos, entenda que nessa comunhão de Deus e homem, nós não somos Deus. Nós somos servos. E o Senhor, Ele não é nosso empregado. Ele é nosso Deus. Soberano, Deus forte, Deus de guerra, Deus que fez grandes coisas. Josué, ele é muito claro, ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Sabe como que o Senhor se agrada das nossas vidas? Quando nós obedecemos a Ele. Quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós temos uma vida de santidade.
quando nós servimos a Ele de todo o nosso coração. Josué, ele continua falando, olha só, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar à terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Esse versículo é um versículo que eu amo ele. Sabe por quê? Porque 10 dos 12 que foram espiar a terra, eles voltaram dizendo: os gigantes são muito grandes, a terra devora os seus moradores, a terra é muito fortificada, nós não vamos conseguir. Aí vem um camarada cheio do poder de Deus, que conhece o seu Deus. Ele viu os mesmos gigantes, ele viu a mesma terra, ele enxergou as mesmas dificuldades, porém as palavras dele são outras. Ele disse: o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. E sabe esses gigantes que todo mundo está com medo? Sabe esses gigantes que está todo mundo tremendo por causa dele? O Senhor nos fará mastigar eles, como se fosse pão. Sabe por quê? Eu entendo que Josué fala como se fosse pão, porque mastigar pão é coisa fácil. É diferente do que você mastigar uma rapadura, que é difícil, que é dura. Pão é mole. Josué está falando: ei, vai ser fácil porque o Senhor é conosco. Nós mastigaremos eles, nós iremos contra eles, nós vamos vencer isso porque o Senhor é conosco. Meus queridos, será que nós vamos ter que ouvir quantas palavras para entender que o Senhor é conosco? Entenda que o Senhor já demonstrou a sua fidelidade. O Senhor já tem nos mostrado o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos ver bem. Há momentos que nós ficamos com medo. Existem pessoas que Deus já prometeu, mas nós não conquistamos porque nós não tomamos posse, porque nós não acreditamos verdadeiramente na promessa de Deus. Existem pessoas que o Senhor já prometeu, mas as pessoas estão com medo dos gigantes, estão com medo de enfrentar as lutas, estão com medo de enfrentar os problemas. Esse ano, comecei o ano lá com a minha igreja e eu coloquei o seguinte pensamento para eles. Eu falei: meus irmãos, o tempo de miar como gatinho acabou. É hora de nós rugirmos como leão. Sabe, meus queridos, porque muitas vezes nós vivemos como coitadinhos. Muitas vezes nós vivemos esperando que as outras pessoas sintam pena de nós. E nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Nós somos aquele povo que Jesus se entregou por nós. Entenda, meus irmãos, que vocês não são coitadinhos. Vocês são filhos de Deus. E não importa o tamanho da batalha, o Senhor entrará conosco e nos fará vencer. E Josué continua aqui. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Existem pessoas que o Senhor está falando: ei, eu sou contigo, mas eles não reconhecem e eles se revoltam contra Deus. Olha esse povo, meus queridos. Josué está ali falando: Deus vai nos dar vitória, nós vamos mastigar esses gigantes, nós vamos vencer. Mas eles tinham tanto medo que eles preferiram querer apedrejar Josué do que querer enfrentar os gigantes. E continua dizendo, olha só: então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na
tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Meus irmãos, até quando nós trataremos o Senhor com pouco caso? Até quando nós trataremos o Senhor como um Deus que está com suas mãos amarradas? Até quando nós trataremos o Senhor como um Deus que não é todo-poderoso? Josué, ele se levanta diante daquele povo, simplesmente tentando mostrar a eles que o Senhor tinha prometido e que o Senhor iria cumprir. Eu entendo aqui que Deus já tem feito a parte dele nas nossas vidas, mas nós não temos feito as nossas partes. O Senhor tem prometido e nós não temos tomado posse. O Senhor já tem nos fortalecido, mas nós não temos ido contra os nossos adversários. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que se nós, eu e você, não mudarmos as nossas vidas e o nosso modo de ver o Senhor, esse ano vai ser igual ao ano passado. Porque o que tem que mudar é o nosso coração diante de Deus. Porque os gigantes, talvez esse ano vai vir gigantes maiores do que o ano passado. Talvez esse ano vai vir problemas maiores do que você teve ano passado. Mas o problema não é o gigante. O problema é como você enfrenta o gigante. Porque se você enfrentar sem o Senhor, você vai perder todas. Porque no mundo espiritual não interessa se você é bom, se você é forte, se você é inteligente. No mundo espiritual interessa se você está com Deus ou não está com Deus. A palavra de Deus diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tem um pastor que ele diz algo interessante. Ele diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas e se o Senhor for contra nós, quem será por nós? Meus queridos, o horário já está se encerrando, mas eu quero dizer a vocês que Deus, Ele é o maior e melhor aliado que você pode ter. Mas quando você anda em desobediência a Deus, quando o Senhor não se agrada de você, além de você guerrear contra os gigantes, você ainda está contra Deus. E se você estiver contra Deus, ninguém pode te ajudar. Ninguém. Eu creio que Deus tem um ano de vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem um ano de vitória para essa igreja, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que honra os seus filhos. Mas hoje eu quero dizer a você que Deus está ansioso para ver qual vai ser a sua reação. Como que você vai sair daqui nesta noite? Como você vai sair desta campanha? Como você vai enfrentar o seu 2020? Você pode enfrentar o seu 2020 como esses 10 homens. Tendo medo de tudo, com medo dos gigantes, com medo da terra, com medo do novo. Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O Senhor tem coisas novas para nós. Mas se nós vivermos como 2019, nós vamos ter os mesmos resultados de 2019. Nós vamos ganhar o que ganhamos em 2019. Mas o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. O Senhor tem coisas novas para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial.
O Senhor tem coisas novas. E eu quero tomar posse dessas coisas novas. Eu quero viver coisas novas. Eu quero que a minha família viva coisas novas este ano. Eu quero que a minha igreja viva coisas novas este ano. Mas eu sei que essas coisas novas também vai depender de como eu vou reagir. Se eu orar o mesmo tanto que eu orei ano passado, não vai mudar nada. Se eu ler a Bíblia o mesmo tanto que eu li ano passado, não vai mudar nada. Se eu buscar ao Senhor o mesmo tanto que eu busquei ano passado, não vai mudar nada. Mas esse ano tem que ser diferente. Porque Deus tem uma terra que mana leite e mel para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus tem uma terra que tem muito leite, muito mel, muito fruto, muitas coisas para nós. E nós iremos no nome de Jesus, e se estiver gigante, nós os devoraremos, nós venceremos, nós iremos para cima deles, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, é conosco para a glória do teu nome. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Meus queridos, essa palavra é tão forte. Chega de viver como pessoas pequenas. Entenda que quando o Senhor é contigo, nada pode te deter. Antes do dia ser dia, eu era, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É isso que o Senhor nos ministra. Se o Senhor operar na nossa vida, ninguém pode impedir. Se o Senhor entrar com providências na nossa vida, ninguém pode impedir ninguém. Ninguém. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero que você puxe na sua mente o gigante que está à sua frente. O gigante que já começou a aparecer nesse ano de 2020. E que você comece a falar com o Senhor, pedindo fé a Ele, para que você vença todos esses obstáculos, para que o ano de 2020 seja um ano cheio da presença de Deus na sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui com o seu povo, nós estamos aqui com a tua igreja. Deus, e nesta noite a minha oração é que o teu Espírito Santo esteja visitando vidas. Pai, onde houver medo, que o Senhor traga coragem. Senhor, onde houver incredulidade, que o Senhor traga fé abundante nos corações. Deus, em nome de Jesus, que pessoas aqui estejam saindo com as suas bênçãos, com uma vida transformada, uma família transformada, tudo aquilo que eles necessitarem, Senhor, nós pedimos que o Senhor entre com providências. E que em todo tempo possamos ver, entender e proclamar que o Senhor tem sido por nós. Que o Senhor tem guerreado ao nosso favor. Que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, que onde houver um coração aberto, onde houver um coração quebrantado, que o teu Espírito Santo opere e que grandes coisas aconteçam nessas vidas, para a glória do teu santo nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. As horas se passaram rápido demais. Poderíamos continuar, mas vamos parar por aqui. Irmãos, que essa palavra não seja lançada ao vento. Que essa palavra não entre no ouvido e saia pelo outro. Mas que verdadeiramente vocês creiam que se o Senhor se agradar de vocês, vocês conquistarão. E se gigantes entrarem no meio do caminho, eles entrarão para serem derrotados, para caírem para o chão. Não para a nossa glória, não para mostrar que somos bons, que somos fortes, porque todos olharão e verão que o Senhor é conosco, e o nome dele será glorificado. Só você que crê nessa palavra, eu quero que você aplauda ao Senhor com toda a tua força, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja?
Glória a Deus.